coragem. O RH ele precisa de coragem. Ele continua tendo que se provar estratégico. Aí já tá tudo errado. Porque o processo seletivo é uma coisa muitas vezes frustrante. Sim. Os dois lados. Não tem marca empregadora que resista a uma péssima experiência. Digo mais, presta atenção. Quem aí tá com dificuldade de contratar? O grande desafio para mim do RH... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem tá nos escutando, em qual horário, país ou local do mundo. Fernando Medina aqui, eu sou o CEO da Collab. E hoje eu tenho a honra de receber aqui na Collabcast Caio Infante. Caio, seja muito bem-vindo. Honra minha, prazer meu. Obrigado pelo convite. Animado aí por esse bate-papo. Boa. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo aqui já conhece o Caio, com certeza. O Caio é uma das maiores referências de RH do Brasil. Mas eu vou deixar, Caio, você se apresentar. Depois eu até vou contar uma historinha boa aqui de um evento em que a pessoa que anterior a mim, eu ia fazer uma moderação com CEOs. E a pessoa que foi moderando antes de mim, ela foi apresentar a pessoa, acabou se confundindo, etc. Eu aprendi para nunca apresentar a pessoa. Deixa você apresentar, que é melhor do que eu falar de você. Imagina, tô em casa aqui, obrigado. Eu prefiro mais informal assim também, mas para quem não me conhece, muita gente não me conhece, acho que tem um bom nome no mercado, agradeço as palavras. Mas eu sou o Caio Infante, eu sou vice-presidente para a América Latina da Radence, que é a maior HR Tech do mundo, focada em experiência do candidato, né, muito a ver com o que a Collab faz, com uma outra vertente, coisa de gringo, né, uma coisa um pouco diferente, mas e também barra agência de marca empregadora, que é onde eu acabei construindo um pouco aí do meu nome nos últimos 9 anos, liderando aqui para a América Latina. Sou cofundador da EBB, agora Experience Beyond Business, então a gente ampliou o leque, uma comunidade com 40 mil RHs. Isso, obviamente, um entusiasta de tecnologia, dados a serviço do RH. Grande desafio hoje, né, no mercado é como é que a gente aproxima o negócio através de dados e o RH. Então, como é que a gente encurta essa distância? O RH não tem mais escolha, né? Ele precisa estar pro lugar do negócio, ele precisa analisar dados, sim ou sim. Então, estou nessa missão já tem uns 2 anos e meio e cada vez mais acho que a gente está chegando lá. Muito bom. Obrigado aí pela sua participação. Um dos temas que hoje a gente vai falar bastante aqui é a questão do Employer Branding. Esse é um tema que cresceu muito nos últimos anos, se popularizou aqui no Brasil, mas eu digo que ainda está engatinhando, porque entre o discurso e a realidade eu acho que ainda tem um longo caminho, né? E aí eu queria começar fazendo essa pergunta para você, porque eu acho que você talvez seja uma das pessoas que estão mais na vanguarda desse assunto e que acho que você não só acompanhou esse movimento, como liderou esse movimento, né? Exato. Então conta um pouquinho pra gente como é que você enxerga essa transformação, essa mudança, onde estão as empresas. A gente andou com o mercado, mas a gente não andou na velocidade que eu mesmo gostaria, que eu acompanhe exatamente por vivenciar algo global, né? Então eu acompanho empresas nos Estados Unidos, tem times na Europa, na Ásia, desde 2017 na Radence, em 2018 que eu fundei a IBB, e sim, formei muita gente com cursos, né, muita gente participou de eventos, gravei muito podcast também pelo IBBcast, enfim, palestras por aí. Acho que a gente sim criou um mercado, se a gente for pensar antes de 2017, 2018, depois muita coisa evoluiu, mas a gente ainda não faz tal qual os gringos fazem. É melhor ou pior? Cara, eu vejo que os caras estão muito mais avançados. Lá já tem conversas da IA a serviço de marca empregadora. Aqui é aquele negócio, vou jogar o meu job description e a IA vai resolver alguma coisinha. Não, a gente tá falando de criar plano de mídia com segmentação, orçamento. E aqui a gente quase não fala de mídia a serviço do RH, a serviço da marca empregadora, por exemplo, né? EVP é uma coisa que ainda está em alta no Brasil. Lá fora não é que não existe, mas as empresas... Explica só para quem está nos ouvindo o que é o EVP, né? Vou falar aqui que é o EVP, mas enfim, lá fora quase não se faz mais tanto, porque já fez isso no passado e já tem até evoluções do tal do EVP, que para quem não sabe o que é o EVP, a sopa de letrinhas aqui do nosso EB, que é o Employer Branding, é o Employee ou Employer Value Proposition, né, uma proposta de valor, né, para o colaborador, que eu chamo simplesmente, cara, sua marca de talentos, né? Por que alguém deveria trabalhar na sua empresa? É isso que a gente resolve, é isso que a gente constrói, né, como uma marca. Quais são os diferenciais de uma marca comercial? Você pode focar em tecnologias, pode focar em pós-venda, em preço, sei lá, cada um vai ter um tipo de diferencial para a sua marca empregadora, né? E é muito comum. Posso fazer uma mágica? Sempre funciona. Quem está assistindo aí, acompanha. O Fernando vai ser aqui a minha cobaia da mágica. Sempre funciona. Nada nas mãos. Vamos lá. Pensa numa marca de pasta de dente.
Colgate. Você pensou Colgate também. 9 em cada 10 dentistas recomendam Colgate, 9 em cada 10 pessoas respondem Colgate. Beleza. Como que é trabalhar na Colgate? Não sei. É isso. Então, assim, top of mind, quando a gente pensa em marca de consumo, todo mundo conhece, todo mundo deveria usar 2, 3, 4 vezes por dia, aquela coisa toda. Você conhece um pouco dos produtos, talvez, mas você não tem a mínima ideia de como quer trabalhar. Sim. E a marca empregadora vem exatamente para falar, cara, o que tem na Colgate? Qual que é o tamanho dessa empresa? Como é que é essa organização, cultura, liderança, SG, oportunidades, desenvolvimento, enfim, tem um monte de coisa ali para a gente poder realmente falar, cara, Colgate é um lugar para eu trabalhar, sim ou não? Uhum. E aí o brasileiro tem uma questão com a rejeição muito grande. Sim. Porque aqui as pessoas acham que uma marca empregadora forte é aquela que tem todos os candidatos. Cara, nem todos os candidatos, todos os perfis são para você. Aqueles que interessam, que combinam com você, é que vai valer a pena. Legal. E uma coisa que quando a gente fala muito de employer brand, isso pra mim é um assunto que, na verdade, tem muito a ver com o cerne do que a gente tá fazendo aqui na Collab. Que é essa discrepância entre o discurso e a realidade, né? E uma coisa que a gente, quando a Collab nasceu, os meus sócios, a gente falou assim, o que a gente quer realmente mudar e criar, qual que é o valor que a gente quer entregar, né? E a gente viu que a gente queria entregar realmente uma maneira fácil, justa e eficiente de conectar as empresas e os candidatos. E acho que isso vem muito da insatisfação, não só nossa, acho que de todo mundo, com o processo seletivo. Quem sabe que o employer brand não é só o processo seletivo, mas o processo seletivo influencia muito a marca empregadora, que é o que eu sempre falo. Não adianta você se vender com uma empresa moderna, atualizada, justa, etc. E você faz o candidato passar por uma experiência horrível, ou então envie... Nossa, eu olho o LinkedIn, hoje eu entrei no LinkedIn lá, aí eu vejo as pessoas assim... Uma vaga super interessante, mande seu currículo para arroba meu e-mail, ou tá aqui. Hoje eu vi uma mulher mandando o telefone, o celular dela, juro por Deus, o celular dela, num post lá de uma vaga de... Estamos gravando em 2025, quase 26 pessoas. Mas é exatamente isso. E eu pensei assim, olha a discrepância entre o discurso e a realidade. Porque ela tá se vendendo como uma empresa super moderna e ela ainda tá falando para contratar via... E me mandou um zap. Exatamente. Como é que você enxerga isso? Como é que você consegue ajudar as empresas? Ou como é que você consegue, talvez, diminuir esse gap entre o discurso e a realidade? Então, o grande desafio é exatamente o que você trouxe. Discurso e realidade. E aí, quando a gente pensa em jornada, o expresso do candidato é isso. Então, o Employer Brand ele vai começar na atração, de você se colocar na frente, né? O que é o resumo do Employer Brand? Eu conto muitas vezes de maneira simples. É a mensagem certa, no canal certo, na frente do candidato certo. Então, o exemplo que eu dei da Colgate, para algumas pessoas vai funcionar, para outras não. Beleza, e é isso. Eu quero dessas pessoas que interessarem, aí você vai ver um pouco lá de fit cultural, vai ter uma experiência legal, seja com tecnologia, num processo justo e tal, e eventualmente nas entrevistas finais. E aí, tudo isso vai compor a jornada e a sua reputação da marca. Que é quantas pessoas têm mais ou menos vontade de trabalhar para você, quando elas se sentem mais ou menos atraídas até de seguir no processo seletivo, que esse é um dos grandes desafios hoje do mercado. Se candidatar, até que a pessoa até dá o primeiro passo, o segundo, terceiro, ela para no meio do caminho. Exatamente. E por que tem muito descasamento disso? Exatamente porque não tem a lição de casa. O tal do EVP que eu falei, ele te ajuda a te dar um norte de, cara, que história que eu vou contar pro meu candidato? Né? Você tem que ter um storytelling, uma narrativa para falar assim, a minha empresa faz isso, eu sou bom nisso, eu desenvolvo as pessoas assim, eu cuido das pessoas assado, seja lá como for. E, gente, não tem competição. Você gosta, tem a melhor empresa, tal, a melhor empresa combina com o candidato. Às vezes eu sou muito bom para a empresa A, sou péssimo para a empresa B. É a questão da cultura, né? Questão de cultura, às vezes o segmento, as relações, tem N pontos que vão, de novo, e não é que a empresa A é melhor que a B. Porque tem gente que vai amar de paixão a empresa B e tem gente que vai amar de paixão a empresa A. Sim. E tá tudo bem, né? O que eu sempre falo, e isso fica até um pouco de missão de vida, eu falo, gente, dá pra ser e tem que ser feliz trabalhando. A partir do momento que as pessoas encaram o trabalho como tenho que trabalhar, eu faço no lugar errado. Sim. Ah, mas é que tá difícil. Cara, faça um movimento e comece a olhar um outro CNPJ, um outro empregador, porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal e boa por aí. Tem muita história legal e boa e positiva por aí. Então, esse é um pouco do desafio. De novo, é a falta de organização, né? Pensa que você vai ter um produto. Vou pegar esse copo aqui, eu vou vender esse copo. Se não criar um diferencial para esse copo... Ah, não, é um copo... Tá, o que tem nesse copo? Não, você só coloca água e tal. Mas se você tem, sei lá, cabe 300 ml
e ele pesa não sei quanto. Você tem que ter uma historinha para contar. É isso que o marketing faz. Sim. Eu, como bom publicitário, a serviço do RH, eu ajudo a construir essa história, né? E uma coisa importante, a marca empregadora, e o tal do EVP de novo aqui, ele é construído de dentro para fora. Então a gente vai nas empresas, conversa com liderança, faz grupo focal. Hoje já tem IA até para substituir até grupo focal, a gente já está mais avançado lá fora. No Brasil já consegui fazer 2 aqui já. O pessoal tem medo de usar IA para fazer grupo focal. Ah, mas será que o meu colaborador vai conversar com a IA? É esse o nível do nosso mercado. Sim. Muitas vezes, cara, Sim. você pede comida no IA, você faz consulta com a IA, você consulta o banco na IA e aí teu colaborador não vai conversar com a IA para falar como é que ele se sente trabalhando. Sim. Então a gente tem um pouco de resistência. Mas são essas, eu chamo de denominador comum de experiência positiva. É isso que as empresas precisam entender, não que ela acha, não que o CEO, o founder, Sim. seja lá quem for acha, mas é a partir das experiências reais das pessoas, das diferentes áreas, diferentes cidades, regiões, seja lá o tamanho da empresa, é isso que vai compor, falar, cara, as pessoas trabalham aqui por conta disso, disso, disso e disso. E aí isso você tangibiliza em ações, iniciativas, depoimentos, histórias, para falar assim, cara, essa é a nossa empresa. Se identificou? Cara, vem para cá, a gente também te quer. Achou ruim e tal? Beleza, vai para lá, a gente também... Porque o processo seletivo é uma coisa muitas vezes frustrante. Sim. Os dois lados, Exatamente. né? É o RH que fica lá tentando achar o candidato desinteressado, e também o candidato que chega lá e fala, cara, essa empresa me prometeu algo e não é. E pior ainda quando o candidato vira colaborador e a frustração acontece de fato. E é o descasamento total. E aí não tem marca empregadora que resista a uma péssima experiência. Sim, e exatamente. tudo mais. Então acho que falta muita lição de casa, né? Um desafio que eu vejo comparando com lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é obviamente o nosso mercado mais avançado, é que é um tema muito júnior ainda, né? Lá fora você tem as diretorias de employer branding, você tem gerente de employer branding, você tem um orçamento de employer branding. Aqui ele tá misturado ali, às vezes com comunicação interna, que não tem nada a ver, by the way, tem nada Sim, a ver com, nada a ver. ou não deveria ter nada a ver, né? E eu falo isso com propriedade de quem há 9 anos, de novo, lidera na América Latina, a maior agência, a barra tech do mundo, e nenhum cliente global tem alguém de comunicação interna. No Brasil, a galera da comunicação interna meio que se apropriou, porque o colaborador tem que falar bem da empresa. Cara, faz parte, mas é um pedacinho. Sim. Não é estratégia, não é isso que vai mudar. Sabe por quê? Porque não tem orçamento. E aí o que é que não tem custo? É você chegar na collab pra galera lá e falar assim, gente, eu fiz esse post, compartilha, comenta, tal. E você acha que assim você vai resolver todos os problemas. Ajuda, e é legal. Principalmente quando acontece de forma orgânica. Sim. Não quando você quase que manda, né? A pessoa faz porque tem que fazer. Eu já vi gente, de verdade, fez um post compartilhando da empresa, que era maravilhosa e tal. Semana seguinte estava trabalhando em outra. Eu já vi isso de verdade. Então assim, cara, genuíno. Sim. Pô, você amava a empresa na quarta-feira passada, na terça da outra semana. Aquele casal que diz que tá apaixonado e depois de 2 semanas se divorcia, né? Tipo isso. Então, cuidado com o que tá nas redes sociais. Sim. Eu acho que tem um desafio ainda de olhar né, de forma estratégica, porque qual que é a maior despesa de uma empresa? São as pessoas. Sim. E tudo começa na atração, depois Sim. no processo seletivo e contratação. Se tudo isso passar bem, você vai diminuir turnover, você vai aumentar engajamento, é consequência. O problema não é você engajar o cara que tá dentro. O problema é você trazer alguma pessoa que já se conecta antes, que compartilha valores, que tem fit cultural, que a pessoa já vai chegar vestindo a camisa e vai performar muito mais, a não ser que a experiência, de novo, seja frustrante no meio do caminho. Então, e digo mais, presta atenção. Quem aí tá com dificuldade de contratar? Cara, tá todo mundo. Sim. E o que vocês estão fazendo para resolver esse problema? Nada. Muitas vezes nada. Esse é pra mim a maior dicotomia do mercado. Eu acho que assim, quando eu vejo esse assunto, eu vejo que é meio um feedback loop, assim, que você não tem um contato direto, ação, reação, porque a empresa tá reclamando do alto turnover. Ela tá reclamando da dificuldade de contratar. Ela tá reclamando que faltam pessoas ali para conseguir atender o cliente, etc. E do impacto que isso gera, etc. Então, tudo eles estão pensando a dificuldade na atração, etc. Só que, se você não melhorar esse seu posicionamento, sua marca empregadora, você não vai conseguir suprir isso aqui. Só que você não tem uma reação, muitas vezes, imediata. Primeiro você começa a estruturar, você melhora para depois você começar
a ter Perfeito. resultado em uma maior atração, um melhor engajamento, pessoas que têm mais o seu fit cultural, mais pessoas na jornada, para depois você contratar melhor, para depois de X meses você ter um turnover menor, você ter mais gente na operação, você etc. Então, às vezes as pessoas são mais imediatistas, elas querem algo mais Cultural do brasileiro, né? A gente é cultural. mais curto prazo. Cultural. E ainda falando de cultura, só para, de novo, eu gosto de fazer sempre esse deparo, né, de mercado lá fora para Brasil. Não só as linhas orçamentárias para marca empregadora são muito maiores, mas os contratos lá, na média, o contrato de 2, 3 anos. Aqui é projeto de 6 meses, com sorte, 12 meses. Então, assim, quem que tá levando o negócio a sério? Quem tá entendendo que tem um trabalho, uma construção, Sim. como você falou, né? Não é uma coisa imediata. E o brasileiro tá sempre querendo resultados imediatos e fórmulas mágicas e tal. E não tem, não existe. Então, essa é uma outra diferença que eu ainda não consegui combater. Eu tenho clientes 4, 5 anos, renovando o contrato a cada 12 meses. Eu não tenho um contrato de 36 meses, que seria incrível, da previsibilidade, aquela coisa toda pro negócio até melhor, pros dois lados. Mas ninguém fala, não, vou assinar aqui 36 meses, tá tranquilo. Então esse é um outro desafio cultural, né? Como país, como mercado, de que, não vou me amarrar, e se der alguma coisa? Entendeu? Então tem um longo caminho ainda, né? Que eu, apesar de estar aqui trabalhando firme para isso, falando, educando o mercado, é difícil. E exatamente por quê? Porque tá muito numa camada mais júnior. Nossa, Né? Isso não tá numa agenda... Se leva de CHRO um ou outro até que gosta, entende, mas do negócio, muito pouco. Sim. E o negócio tá reclamando o quê? Que não consegue contratar, que não consegue ter as melhores pessoas, que a galera não tá engajada. E é o que você falou, que esse loop, você definiu bem, esse loop infinito, cara, se você começar a investir um pouquinho, você vai ver resultado, e no médio e longo prazo, não é que você vai zerar teus números de turnover, etc., mas você melhora e muito, Sim. né? Contrata mais rápido, né, diminui o turnover, aumenta o engajamento. Aí, cara, tem pessoas mais qualificadas na operação. E a conta se paga muito fácil, né? E até o próprio sentimento de orgulho. Aí o colaborador, de fato, como promotor de marca, é consequência, não é obrigação. Sim. Tem uma série de coisas, mas, de novo, precisa acreditar. E o brasileiro ainda, poucos, né? São poucos, não falei, mas poucos acreditam e entenderam que precisam trabalhar de forma consistente. Sim. Né? E pensando no longo prazo sempre. E falando um pouquinho do seu lado pessoal, como é que você foi parar nesse mundo de RH? Você foi pelo seu lado marqueteiro, comunicador? Como é que você veio parar? Cara, foi meio que por acaso. Eu sou publicitário, trabalhei em agência um tempo. Aí fui morar fora, fiquei 3 anos na Austrália. Trabalhei em agência lá ainda. Aí voltei e falei, chega de agência. Aí fui trabalhar num banco, fiquei 2 anos num banco, na área de produto e marketing, né? Ainda tem a ver, gente, né? Que eu trabalho no banco. Só imagina que eu tava lá no caixa, né? Tava pagando conta da turma, não. Tava lá na parte de produto e marketing numa empresa de câmbio. E aí, cara, surgiu uma empresa que tava vindo para o Brasil, que na época não chamava startup, isso era 2008, que era Trabalhando.com, que existe até hoje, que é Trabalhando.com, que é um aeroportal do Chile. Eles tinham recebido um aporte do Santander, via Santander Universidades, Universa, para expandir na América Latina. E, cara, não tinha CNPJ no Brasil, não tinha nada. Então foi realmente a aventura de startup. Isso lá em meados de 2008. E, cara, nesse mercado eu entrei, nesse mercado eu fiquei desde então. Cheguei a falar, não vou mentir pra você, alguns anos já tem uns 10, 12 anos, uns 3, 4 anos eu fazia a promessa de final de ano, eu falava, não, eu vou sair desse mercado, não aguento mais e tal. Tem uma resiliência, eu falo, meu sobrenome não é Infante, é resiliência, porque estar no RH e vender pro RH, Sim. você sabe bem também, que você tá desse mesmo lado da mesa, não é pra qualquer um. Mas aprendi a fazer, aprendi a me divertir, aprendi... que acho que esse é um desafio também, né? O RH, ele não é fácil de vender, ele não compra de qualquer um, né? Então, e com o tempo, enfim, fui construindo isso. Acabei ficando 6 anos nessa empresa. Aí tinha uma passagem na Cato. No meio do período eu também fiquei numa outra consultoria de treinamento, desenvolvimento, essa coisa toda. E, enfim, cara, quis o universo que eu trabalhasse numa agência, meu lado publicitário, que atendesse RH. Então, acabei juntando 2 mundos em algum momento lá em 2017. E tô feliz desde então, aí 9 anos na labuta. E, de novo, não tem dia fácil, não. Não pensa, o cara tá tranquilo, o cara é famoso, igual você brincou aqui no início. Cara, não tem dia fácil, não, viu, meu? E me diz uma coisa, agora um recado aí pra quem tá nos escutando. Eu também tô junto com você, eu tô nesse mercado há muito tempo, né? E eu falo assim, eu visito muita empresa, visito muito RH,
E sempre foi muito fácil identificar com 5 minutos quem é o RH estratégico, quem é o RH que fala muito e, né? Quem é aquele RH que realmente entrega. Para quem está nos escutando, assim, qual você acha que é o caminho do RH, o caminho do profissional de RH, ou as pessoas que vão realmente fazer a diferença e trilhar e gerar um impacto daqui para o futuro? A gente sempre... Essa é uma brincadeira que eu faço, toda brincadeira tem um fundo de verdade, que é o RH estratégico. Sim. Então, meu primeiro Conar foi lá em 2008, quando eu entrei nesse mercado. Cara, em 2025, continuamos ouvindo a palestra do RH estratégico. Sim. Ele continua tendo que se provar estratégico. Aí já tá tudo errado. Número 1, desculpem RHs que, de novo, tô aí com vocês. Eu tô aqui sempre na posição de ajudar, de apoiar, de provocar, como agora em alguns momentos. Mas o fato é que eu, como marqueteiro, nunca vi o CMO estratégico. O CFO estratégico. Essa galera já ocupou um espaço na organização que não precisa ficar se provando de nada. Então, o grande desafio para mim do RH é falar a língua do negócio. Parece que ele tem medo, né? Não sei se você tem isso. Sim. Porque como o negócio ele é publicidade, marketing, o RH comum, o RH tradicional, digamos assim, ele não estudou marketing. Então, quando você fala de EVP, de SEO, enfim, das siglas bonitinhas, a turma meio que se assusta e fala, vamos falar com marketing. Não falar com marketing, não, parece que tem medo. Né? Então, o RH que consegue transitar em outras áreas e, consequentemente, vai aprender sobre o negócio, o RH não precisa saber de tudo. Claro. Mas ele precisa ter bons relacionamentos. Né? RH são recursos humanos, relações humanas. Então, se o RH não consegue, né, ali ter um bom ambiente interno de conexões e de apoio, né, isso para mim é bastante comum, super comum em qualquer empresa. Você que está vendo aí pode me desmentir depois nos comentários, mas quem domina o LinkedIn dentro da empresa? Geralmente é o marketing, não é RH. Cara, devia ser um negócio junto, não é nem um ou outro, devia ser os dois juntos. O marketing, porque tem a parte de posicionamento de negócios, de produtos, serviços, sei lá o quê. E o RH, porque tem uma parte de carreira, que é importante e tudo mais. Cara, devia ser um negócio equilibrado. E é uma disputa. Sim. E não deveria ser. Sim. As melhores empresas com melhores práticas, também estão me ouvindo aqui com certeza agora, elas sabem coexistir. Uhum. Então isso faz muita diferença. E um exemplo super simples, né? E outra é o RH que tem medo de dados. Sim. Assim... Eu faço um briefing, geralmente. Tem um briefing que é 1,5 página, super simples. Você tem que marcar a xizinho. Ou botar um número. Cara, chega na parte do número, o RH não coloca. Coloca seu turnover, porque exatamente o que eu quero medir em 2, 3 anos de trabalho, quanto que eu administro turnover. Quanto que é o teu SLA para fechar a vaga. Eu preciso saber para entender o tamanho da dor, quais são as regiões, para ver onde é que a gente precisa atacar. Então tem uma série de coisinhas básicas que muito RH não... Eu não sei se não coloca porque tem medo, tem vergonha... Você não sabe. Ou se simplesmente não mede, exatamente. Uhum. E, cara, o negócio todo ele é mensurável. Por isso que o marketing tem verba, por isso que a tecnologia tem orçamento, porque não é que é estratégico, sim ou não. Mas os caras mostram valor. E mostram ROI. E o RH, ele historicamente, ele é centro de custo. Ele não é investimento. Por quê? Porque, de novo, quem tá olhando aí a gente, acompanhando, o RH ele tem que fazer a conta de trás para frente. Ele vai gastar 10, ele não vai... vender 20. Sim. Ele gasta 10 e ele economiza 20. Então o ROI vai ser 10 para cima ou para baixo de igual maneira, mas o RH precisa fazer essa conta. E o RH, em geral, ele não consegue falar, putz, vou gastar 100 mil no Collab no ano. Beleza, vou gastar 100 mil. Mas o que eu ganhei? Putz, eu gastei muito menos horas do meu time, tanto. Quanto custa essas horas? Uhum. Né? Eu contratava 3 a cada 10 candidatos, agora eu contrato 8 a cada 10 candidatos. Minha taxa de aceitação de carta oferta. Cara, qual que é a minha produtividade? Quanto que isso aumenta? Horas, etc, etc. E como é que você calcula tudo isso? Já dei exemplos aqui. Vezes horas e tal. Às vezes dá um pouco de trabalho, mas hoje... Primeiro, tem um monte de calculadora de RH aí, só você digitar no Google, Sim. te ajuda. Ou você joga na IA, mais fácil ainda. Sim. Você dá lá um promptzinho bonitinho, você consegue calcular tudo isso. Então, o RH ele precisa mostrar esse valor. Qual que é outro ponto do RH, infelizmente? RH, tô aqui para ajudar vocês, não me culpem. O RH gosta de fazer festa, gosta de dar brinde. Isso é custo. E por isso que ele tem essa visão da área de negócio de que, cara, se você vem pedir dinheiro, você vai gastar com alguma coisa, né? Se tiver festa, me convida, eu vou. Se tiver brinde, me dá, eu gosto. Mas assim, aquela história, você tá desenvolvendo as pessoas, você tá criando um ambiente saudável, você tá promovendo, tá reconhecendo as pessoas. Isso é muito mais importante, muito mais legal do que qualquer festa, do que qualquer brinde. Sim. Ah, tem espaço, tem orçamento, tá pra fazer isso? Faça também. Mas qual que é a prioridade do RH? Sim. É fazer a festa
ou pensar num plano de desenvolvimento específico para todas as pessoas, um plano até de fidelização de colaborador, que eu chamo muito mais do que retenção. Retenção, a pessoa já decidiu sair e você cobra a oferta. Isso não é retenção nenhuma. Né? Então, como é que você faz um planejamento de talentos, workforce planning? Que é uma coisa que também no Brasil eu falo às pessoas, nossa, eu vi esses dias eu fui olhar desde 2018, eu falo de workforce planning. A gente tá em 25 e, cara, as pessoas olham pra mim como se eu fosse um ET quando eu falo disso. E lá fora é uma coisa, né, que é incrível, mas é relativamente comum. Sim. Né? Toda empresa lá fora é incrível, mas a turma sabe quais são os talentos que precisa contratar, quais precisa desenvolver, e assim por diante. Isso, gente, planejamento. De novo, são dados do negócio muitas vezes, porque não é só dados, precisa ser bom na matemática, não. Mas você precisa olhar os dados e os dados dizem as coisas. E os dados trocam o eu acho pelo eu sei. Simples assim. E quando você sabe, você toma a melhor decisão. Você justifica melhor a sua despesa, ou no caso, investimento, e assim por diante. Então o RH, ele precisa, e você, eu e outras pessoas do mercado, a gente faz esse papel. E o RH, às vezes, não usa o fornecedor, podemos assim dizer, o parceiro. Cara, o que a gente mais quer é que você brilhe. Com certeza. O que eu mais quero, e eu já tive alguns cases legais, né? Quando a gente monta o tal do EVP de novo, cara, isso vai para conselho, vai para presidente. Então, às vezes é o analista, o coordenador, de repente, ele fala, cara, agora o presidente, eu já vi isso, o presidente agora sabe meu nome. Empresa muito grande, 15, 20 mil funcionários. Por quê? O pessoal é lá, sua pra caramba, tá apresentando, né? Esse aqui é o trabalho que a gente fez. Um EVP dura 6, 8, 10 meses. Ó, a gente fez esse trabalho, lembra que teve aquela entrevista. E aí vira uma campanha publicitária. Então, dá essa visibilidade. E aí, o que eu já recebi de obrigado e quantas carreiras que eu já mudei só por ter feito um trabalho, de novo, de parceria. É o meu trabalho profissional correto, mas isso dá visibilidade. Então, as pessoas vão saber aproveitar os parceiros. Colab, Caio como Ray, do seu EBB, e tantos outros que tem por aí. A gente só quer ajudar. E parece que às vezes eles têm medo de colocar o parceiro na reunião, de chamar para uma apresentação, né? Então, use a gente. Gente, vocês estão gastando. Use a gente tem super boa vontade, né, de poder ajudar. Não é que eu quero vender mais para você, tá tudo certo, mas eu quero que o seu trabalho apareça e que, de novo, tenha fundamento. Que é isso que eles vão ver valor. E aí, uma coisa só complementando, é muito engraçada, porque eu tenho essa visão também. Eu acho que acho que assim, melhorou, mas muito pouco nesses meus mais de 15 anos de RH, assim. Foi engraçado que hoje eu fui pro Rio de Janeiro, a gente ganhou uma premiação lá, e aí eu peguei um táxi, eu peguei alguns táxis, né? E eu tava falando com 2 taxistas, só pra vocês terem um pouquinho a ponte que eu quero fazer, mas eu falei, e aí, como é que tá o movimento? O movimento tá meio fraco e tal. Aí eu falei, e o seu ponto é bom? Não, meu ponto é péssimo. Daí eu falei, bom, mas então você usa aplicativo? Não uso aplicativo. Eu falei, mas por quê? Não, isso aí não funciona. Daí eu falei, mas o aplicativo não funciona por quê? Não, isso aí eles roubam o nosso dinheiro. A pessoa tem um pensamento tão fechado. E o outro taxista também, a mesma coisa. Mas você não usa o aplicativo por quê? Não, porque eles pegam lá uma taxa nossa. Eu falei, mas pelo menos ele ocupa o seu horário. Etc. Não, isso aí não funciona. A pessoa tem uma cabeça tão fechada que não tem nada que você possa argumentar que vai fazer ele mudar de ideia. Aí você pensa assim, nossa, qualquer um que tá nos escutando fala assim, nossa, jamais faria isso. Mas aí quando a gente vai visitar o RH, essa questão que a gente fala do RH estratégico, que ainda, por incrível que pareça, é um tema, o que eu percebo assim, quanto mais passivo é este RH, quanto mais ele é submissivo no sentido de eu tô aqui só para entregar e arrumar isso aqui, cumprir ordens, menos ele arrisca, menos ele é propenso a inovar, menos ele é propenso a fazer algo novo. E aí você vai falar com ela, com essa pessoa, com o gestor, com o diretor, com a diretora, enfim, é muito parecido a resposta com a do taxista. Claro que num outro nível de analogia, robustez, mas mais ou menos é isso. Não, mas eu já tenho uma plataforma aqui que me atende. Eu falei, mas atende? Você chegou a ouvir os candidatos? Porque você entrar no seu LinkedIn, tá todo mundo reclamando do processo. Não, tal. Teve uma que eu até fui visitar, eu falei assim, você já se inscreveu na sua vaga? Ela deu risada, ela falou assim, não, nunca me inscrevi. Eu falei, eu me inscrevi pra vir aqui. Né? Eu falei assim, olha, a gente mapeou aqui 37 pontos de fricção pro seu candidato entrar. A pessoa ficou com a boca aberta. Ela não tinha ideia. E ainda assim, não queria mudar, porque o risco da mudança. O risco disso, o risco... Então, ela começa a colocar tantos medos e receios do tipo, mas se eu mudar... É bom continuar assim, sabe aquele medo da incerteza, né? Eu prefiro seguir assim e ficar voando abaixo do radar do que tentar mudar e de repente isso aqui vai ser visto como um custo, mas é mais um gasto, etc, etc. E aí você vira aquela área que você só é visto como o centro de custo mesmo, né? E não como alguma área que está realmente gerando valor. O grande ponto aqui, acho que a palavra-chave disso é o valor que está sendo gerado.
Qual que é o valor que isso está sendo gerado, né? Então, assim, dá para você justificar qualquer coisa. Se você mostrar o valor que está sendo gerado, então, tô aumentando em 5 mil ou tô diminuindo em 3 mil, mas tudo bem, mas qual que é o valor que está sendo gerado? Ó, tô trocando essa plataforma, às vezes é o mesmo custo, ou vai ser um pouco a mais ou a menos, enfim, não importa. Por que eu tô fazendo isso? Não porque essa aqui tem uma funcionalidade melhor. Isso aqui é um argumento que não vai convencer ninguém. E sim, qual é o valor que eu estou gerando a partir disso aqui. Que é isso, ó, vou gerar uma redução de turnover, vou gerar uma atração mais rápida, vou gerar uma... enfim, tem vários benefícios aí, isso de cada empresa, enfim. Mas acho que os RHs olham um pouco para o valor e como justificar este valor e muito para a questão do custo, a aversão ao risco, a mudança, né? Você falou uma coisa que no Brasil também é muito grande, que é a cultura do medo. Medo de errar, o medo da punição e tudo mais. Então, isso não só no RH, acho que muitas empresas se falam inovadoras, que apoiam, mas não é bem assim. Mas o que você falou é isso. Eu já sou visto como custo. Aí eu troco o custo A pelo B, porque tem implementação, às vezes, eu tenho gasto a tempo. Mas, de novo, ele não consegue falar, pô, eu troquei, o que eu gerei de valor? Sim. Quando eu faço campanha de marca empregador, eu consegui 100 likes no LinkedIn. E eu não quero ser medido por likes. Sim. Quero ser medido por quantas pessoas tinham um clique lá, o CTA, falando mais um publicitarês aqui, né? O Call to Action, um link que leva para algum lugar. Quantas pessoas foram para esse link, quantas visitaram a tua página de carreira, quantas pessoas clicaram de fato, né? Participaram do processo. Então, a gente tem um desafio que, de novo, o RH ele precisa sair dessa posição passiva que você falou. E, de fato, eu sempre falo isso, né? Tem que ter coragem. O RH ele precisa de coragem. Acho que é um adjetivo bom aí. E não é para coragem de sair brigando nem nada, mas é realmente falar, gente, eu preciso fazer isso porque está acontecendo aquilo. E estou prevendo alguma coisa diferente. Tem que ter um pouco de ciência no negócio, não é só, isso aqui vai ser legal, a pessoa vai ficar feliz e tal. Isso também é bom, isso também é nobre, beleza, mas o que eu estou gerando de valor para o negócio? Sim. Que é isso que as outras áreas estão acostumadas a fazer. Vou dar uma dica, vale para a Collab também. Consultoria gratuita, anota aí. É uma campanha que a gente fez incrível lá fora. Eu já tentei falar com vários clientes no Brasil mesmo, nunca consegui colocar de pé. Quem sabe na Collab fica uma dica, eu te ajudo a montar isso aí. E o cara vai pagar a Collab, a marca empregadora e mais um monte de coisa. Olha que campanha simples e acho que eu nunca te contei essa aqui, nem fora dos bastidores. E quem tá assistindo aqui vai ser a primeira vez também. Under Armour, marca de roupa lá, concorrente da Nike, Adidas, enfim, nem sei se ainda tá no Brasil, tinha loja, uma outra. Foi cliente nosso um tempo e tal. Todo candidato que se inscrevia na vaga, se inscreveu na vaga, só chegou lá, tá, beleza, tem interesse para o processo seletivo, apply. A gente chama lá de thank you page. Obrigado por se inscrever, tal. Tá aqui um cupom para você, né, gerava um cupom automático para você usar no site, de até $20, ou era 20% limitado a X valor. Cara, você fideliza o candidato que é consumidor. E aí, se você transforma isso em grana, então, RH, tudo bem que isso não vale para todo mundo, mas para quem tem, enfim, varejo, tem várias oportunidades em vários segmentos. Cara, imagina a grana, imagina quantos milhares de candidatos uma Under Armour tem lá nos Estados Unidos por ano. Sim. E quanto isso gera de receita de volta. E quantos anos dá pra pagar de collab, de marca empregadora e afins. Então, e eu sei que você tem clientes legais de varejo, que, cara, como é que a gente, de novo, qual RH que vai inovar? Sim. Eu tenho esse case animal. Super simples, você concorda? Sim. E aí teve um cliente que falou assim, mas eu vou ter que falar com o marketing, eu tenho que gerar o cupom. Cara, é um botãozinho, o negócio é automático, não precisa... Não é que você precisa gerar uma planilha de Excel, que você vai mandar, então, o CPF, vai cruzar com o negócio. Gente, é um botão, a hora que você clicou em candidatar, você já gera lá acho que era um cupomzinho, não era nem que era um cupomzinho. Cara, você... Imagina a experiência do candidato. Sim. Até porque, gente, de 200, 300 candidatos, quando não mais, 1 ou 2 que vão passar. Sim. Mas você cria uma experiência legal para os outros 98, 9% que não vão chegar lá. Então, olha que coisa simples, consultoria gratuita by Kai Infante aqui, para gerar receita, gerar valor e gerar grana, já que o ROI sempre é mais difícil de medir. Quem é do varejo, quem, enfim, bem de consumo e tudo mais, dá para fazer Concorda que é uma ação super simples? Não, mas posso te falar, não é combinado, juro por Deus. A gente fechou com um cliente faz uns 3 meses, a gente tá colocando agora, porque é um projeto gigantesco. É uma das maiores franqueadoras do Brasil, tem mais de 3 mil lojas. E a gente falou exatamente isso. Na resposta de reprovação, só que deles vai ser não na inscrição, vai ser na reprovação. Então, na reprovação, ele vai receber uma mensagem personalizada, falando, Caio, muito obrigado pelo seu interesse.
participar aqui conosco, segue aqui um cupom e um desconto de X para você usar em qualquer loja, qualquer franquia, etc. Pois é. Então, ótimo, os astros estão alinhados, não foi combinado mesmo, mas, cara, a oportunidade de fazer uma boa experiência. Tem muita coisa. E outra, o RH não precisa ser criativo ao extremo, para isso que tem agência, tem os profissionais, os fornecedores, para trazer criatividade, para trazer outras ações, para dar luz ao RH. Que o RH, às vezes, como você falou em algum momento, eu super concordo, ele tá ali muito na operação. Se alguém não pedir, ele não faz. Ele não vai, parece que ele de novo reativo, falta coragem, né? Aí entra o medo de novo, de ir lá nas áreas e falar, pô, o que tá acontecendo no seu dia a dia? Pô, a gente tem vários amigos, executivos de várias empresas, falam assim, como é que é o RH da sua empresa? Putz, cara, os caras só processam aqui. Tem muita gente. Só folha de pagamento, férias, ainda erra. Putz, os caras não... É uma visão ruim, né? Então, a imagem, e é uma imagem cristalizada, isso eu ouvi do Anderson, que é meu amigo, eu sempre dou crédito pra ele, cara, que o RH tem essa imagem cristalizada nas organizações. Que ele é um negócio, putz, ele não é estratégico, ele não me ajuda, quando eu preciso ele erra, né? Então, gente, se alguém ficou ofendido, não tô falando com você, tô falando com a outra RH, tá? Uma outra turma que a gente tá falando aqui, pra ninguém ficar chateado. Mas, de novo, a gente tá aqui nessa posição sempre de como é que a gente ajuda o RH a se posicionar à frente ao negócio. Não, e também tem muito, assim, quando a gente fala isso, a gente tá pegando casos, mas... porque tem muito RH bom, tem muito RH estratégico, tem muito RH que você... Por isso que a gente fala que tem essa discrepância, né? Se fosse terra arrasada, mas é isso, aqui... Para quem estiver nos ouvindo, acho que todo mundo está buscando a evolução e sempre querer melhorar, é conseguir chegar neste caminho de ser reconhecido realmente como um RH que faz a diferença. Eu sempre falo, né, na época de Luanda, eu tinha... meu braço direito era a minha menina do RH. E ela não fazia só coisas do dia a dia, sim, ela entrava realmente na questão do dia a dia da empresa, de resultado, claro que super relacionado a pessoas e tudo, mas não só um papel reativo, e sim um papel fundamental ali para o resultado da empresa. Então eu sempre falo, pô, a gente ter crescido o que a gente cresceu foi muito mérito, claro, de todo mundo, mas muito dela também de ter feito esse papel realmente decisivo, né? Um papel consultivo, tá ali entendendo a dor na prática, né? Como é que eu melhoro a experiência de candidato, a experiência do colaborador, porque no final é isso que vale a pena. E eu fico bem feliz, igual você comentou, em alguns eventos que a gente vê o RH com o CEO junto, né? Isso, quando a gente pensa em nossos amigos, diretoras e diretores de RH, legal. E o CEO tá junto, tá perto, pô, isso é super legal. Sim. Só que não é tão comum. Você falou, existe, né, essa relação, mas não é tão tranquilo, né? Você pega um board, geralmente, de empresa, o RH não tá. Sim. Você pega conselho, às vezes não tem alguém numa cadeira de RH, são poucas empresas que tem um conselho, que é uma coisa ainda maior, que tem alguém olhando para people. Exatamente. Ou seja, e você pega CEO, você vai nos eventos, tal, os caras falam de cultura, eles falam de pessoas, tal, mas eu sinto que muito ele tem que direcionar. E aí, cara, o CEO não sabe tudo. Uhum. Pelo contrário, você sabe muito mais de negócio, de tecnologia, geralmente vem, né, um histórico muito mais de área comercial, CFO, alguns até de tecnologia, do que RH virando CEO. E esse acho que é um outro grande dado, quando a gente olha, são poucos RHs que viraram CEO. Sim. Né? E, cara, por que não? Como é que a gente faz para formar RHs que viram CEO? Exatamente. E digo mais, ouso dizer que muitos sequer têm aspiração. Que isso é um outro problema. Cara, como é que você não aspira a sentar na cadeira número 1 da sua organização? É muito problema, muito... Cara, tudo bem, mas é uma conquista. Pensando em sucesso, em carreira e tal. Cara, em algum momento dá pra você chegar lá. Com certeza. Mas a maioria dos RHs, ouso dizer aqui, não tem essa ultra aspiração. Já tô bem aqui. Não, tá bom, não quero crescer muito, não. Senão eu vou ter mais responsabilidade, as pessoas vão olhar mais pra mim e tal. Ou ver isso como uma barreira muito intransponível, né? Não é nem só a questão do trabalho, porque o RH leva porrada, sempre fala, o RH leva porrada de tudo quanto é lado, tem trabalho pra caramba. Mas muitas vezes ver essa barreira como intransponível. Não é, né? É muito a questão do posicionamento. Gente, a gente tá chegando ao fim aqui. Acho que a gente ficaria mais 2 horas aqui conversando. O Caio sempre fala, das pessoas mais acessíveis e cultas e preparadas. Eu acho que assim, o recado que eu queria dar para quem estiver nos escutando siga ele nas redes sociais, manda uma mensagem, fala. Ele é um cara totalmente acessível, vai marcar um café com você, vai participar de evento. Onde a gente pode te achar? Obrigado. De fato, não é uma IA, não é uma assistente, sou eu mesmo que respondo tudo e todos.
E se eu não responder em 2 dias é porque eu esqueci da mensagem, manda de novo, isso eventualmente acontece, mas geralmente sou ligeiro. LinkedIn, sou o Caio Infante, né? Como infantil, sou Kiko no final. Ou o Instagram é o Caio Infante Oficial, né? Que tem a minha outra conta pessoal, que tá lá, mas enfim, a família afins, e tem o Caio Infante Oficial, onde eu tô lá sempre trazendo recortes de podcast, como que a gente tá gravando aqui, matérias, provocações, enfim. De novo, e é provocação, gente, é pro bem de vocês, é pro bem do mercado, né? Como eu falei, eu vi alguma evolução, vi um mercado sendo construído, né? Participei desse mercado de marca empregadora, mas, cara, a tecnologia tá aí, tá vindo com tudo, muito mais rápido do que a marca empregadora. Então, né, acho que é um pouco do que a Collab faz, um pouco do que eu, como missão, é como é que a gente, de fato, conecta, pluga de vez o RH ao negócio, o RH à tecnologia. Sim. Tá acontecendo, não dá pra ficar sentado esperando, porque a hora que você olhar pra trás já foi. Boa. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.